Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneymakers Podcast, podcast que traz aqui empreendedores reais para mudar o patamar do seu negócio, você fazer dinheiro de verdade. E hoje eu estou aqui com o Gustavo Sutti, fundador do Conselho Mudando o Jogo. Gustavo, muito obrigado pela presença. O prazer é meu de estar aqui com vocês. Roda a vinheta e vamos para esse papo que está incrível, que tenho certeza que vai mudar a realidade do seu negócio, mesmo porque são poucas empresas que hoje estão na realidade de ter um conselho e de ter uma discussão relevante. Então, roda a vinheta e a gente já começa. Então, Gustavo, muito obrigado de novo pela presença. Vamos lá, conta pra gente qual que é a sua história, como é que você chegou até aqui, como é que você montou o Conselho Mudando o Jogo, conta pra gente. Bom, eu tô fazendo 50 anos agora, vou dar uns passos para trás para contar a história. Fica à vontade. Eu sou de uma família de 7 filhos e é uma família muito diversa, portanto, né? Até eu tenho irmão gêmeo, depois teve mais um casal de gêmeos e depois meus pais adotaram 3. Caramba, que legal. Irmãos entre si. Tá? Meus pais são médicos. E é uma história bacana, uma história bonita, uma história de muita diversidade e de lidar muito com o diferente mesmo, né? Isso foi me trazendo para caminhos diferentes no trabalho também. Eu, aos 17 anos de idade, comecei a trabalhar, fui office boy, depois eu acabei virando programador, acabei virando DBA, Oracle, programador em C++, fui para o mercado financeiro programar. Do mercado financeiro eu saí, abri uma empresa de TI. Uhum. Tive uma empresa de TI por 10, 11 anos, eu tive essa empresa de TI focada no mercado financeiro, desenvolvimento de soluções para crédito, leasing, Finame, etc. Aí depois vendi a minha participação nessa empresa, montei uma empresa de alimentos. Isso tem mais alimentos. Mudou muito. Eu lembro de ter uma história super interessante, cara, que um dia eu fui fazer uma primeira venda de chocolate, porque eu tinha pego uma distribuição de um chocolate, até um chocolate muito gostoso, chama Ama Chocolate, e eu fui vender lembra o Café Suplicy aqui em São Paulo, né? Fui vender pro Suplicy lá, ele chegou e falou assim, tem ST? Perguntou para mim, tem ST? Eu falei, não sei o que é ST. Vendia software, né? Uhum. Serviço só, daí não tinha ST de substituição tributária, eu tive que aprender todo o negócio, mas enfim, foi muito divertido também. Depois saí dessa operação também e comecei a trabalhar como mentor de empresário. Interessante. O empreendedorismo sempre me fascinou, né? Que a gente estava conversando aqui, ouvindo a sua história com um pouco mais de detalhe também. Puta, eu acho fascinante o que leva a gente a fazer isso, né? Uhum. E aí eu sempre gostei muito de trabalhar com pequenas e médias empresas. Eu hoje ainda tenho alguns convites para participar de conselho de grandes empresas, eu não aceito, porque eu gosto de pequenas e médias mesmo. E a realidade também é bem diferente. É muito diferente, muito diferente. Mas eu gosto daquele... Assim, às vezes é duro, né? Porque a grande paga mais, né? Sim. Mas para mim, eu tenho uma frase de que melhor definição de estratégia para mim é saber por que dizer não. Isso para mim, você tem estratégia no seu negócio? Você sabe o que você vai dizer não? E aí eu uso muito isso comigo, porque quando vem alguma coisa de grande empresa, aí você olha o dinheiro na mesa, né? Sim. Aí você fala não. Mas eu até agora tenho falado não. E aí quando eu comecei a trabalhar com os empresários, ajudando os empresários, fazendo mentoria com o empresário para eles implementarem um modelo de gestão nos negócios dele. Uhum. Eu sempre tive uma preocupação de que as coisas precisam ser gostosas. O trem precisa ser bom, sabe? Tem que ser divertido, tem que valer a pena fazer. A jornada é mais importante que a linha de chegada. Muito mais, né? E realmente eu tenho isso. Inclusive, uma das frases que eu mais gosto, que está em tudo que eu faço, é uma frase de um poeta libanês que chama Khalil Gibran. Tem uma frase do Gibran que ele fala assim, trabalho é o amor que se tornou visível. Cara, eu acho isso lindo. Eu acho isso lindo, lindo, lindo mesmo. Então, e amor não é um amor romântico, né? É o amor no sentido daquilo que você tem de melhor dentro de si. O que você está fazendo aqui? Você está levando para o mercado, para as pessoas, o que você tem de bom.
Então, você está sentado aqui conversando com pessoas, você está fazendo o seu negócio para entregar para os outros o seu amor. Então, trabalho é isso. Então, eu sempre me incomodou as pessoas terem uma relação doída com o trabalho, né? O trabalho é para ser bom. Não toca a música do Fantástico lá e... Putz. Acho que não tem coisa pior, né? Parênteses, dentro dos nossos parênteses aqui, eu fui dar uma aula faz uns... Sei lá, acho que deve fazer uns 8 anos na Unicamp. E aí eu fui falar sobre trabalho, aí eu fiz esse comentário da Síndrome do Fantástico, né? Eu olhei assim e ninguém entendeu. Porque era molecada nova, do primeiro ano de faculdade, segundo, o pessoal já nem assiste mais televisão, né? Pô, mas até quando você ia pra escola era difícil também. Então, foi engraçado. Bom, mas aí eu fazendo as mentorias com empresários, preocupado, assim, então como criar um ambiente de trabalho bom? Porque assim, o ambiente de trabalho tem que ser bom para o empresário. É verdade. Tem que ser bom para o empresário, sabe? Ah, não, mas a equipe, é claro, mas a equipe só vai estar bem se o empresário estiver bem. Empresa é de cima para baixo. Empresa é aqui em cima e depois desce. Não é Você assim. sabe que eu voltei essa semana. Semana passada eu estava em Nova York, um evento lá de investidores. E aí eles chamaram lá para palestrar o Rickson Gracie, que é ali os papas do jiu-jitsu e tal. E daí a gente estava num treinamento com ele. E aí eu não lembro qual que tinha sido exatamente a pergunta que estavam fazendo para ele. E aí ele parou, interrompeu a pessoa no meio da pergunta e falou, mas o que é mais importante para você? E aí ele perguntou para umas 3 pessoas, assim. Aí as pessoas, minha família. Enfim, ele perguntou para mim também, eu falei, bem-estar da minha família. Aí ele falou, olha, nessas respostas, é importante que tenha você na resposta. Porque se você não tá bem... Sua família não vai estar bem. Exatamente, você não consegue cuidar dos outros, né? Não, isso é tão importante. Isso faz tanta diferença para tocar uma empresa, mas tanta. Sim, é absurdo o que isso faz de diferença. Eu sou psicoterapeuta também. Que interessante. E eu montei o meu negócio Conselho Mudando o Jogo para cuidar dos empresários. Porque se eu cuido do empresário, a empresa vai rolar. Vai rolar, cara, é fácil. Porque, estou exagerando, não é fácil, tá, pessoal? Mas assim, você tocar, as coisas técnicas, elas são resolvíveis. Elas são resolvíveis, né? Então, como é que a gente consegue apoiar o empreendedor para que... É muito solitária a jornada do empreendedor. Eu também tenho sócio, mas mesmo com sócio ela é solitária. Porque às vezes fica só vocês dois ali, que nem eu e o meu. Muitas vezes a gente fica... E você fica viciado no que você já faz, e você acaba sendo corporativista. Putz, eu sou seu sócio, eu sei das suas dificuldades. Eu brinco com o Lu, que é meu sócio, eu sei aonde eu embaço com as coisas, ele sabe onde eu embaço. Falei, você falou que vai fazer, você não vai fazer isso. Eu sei que você não vai fazer, porra, por que você falou que faz? Então a gente começa a ser condescendente, é normal, né? Então, como apoiar o empresário para ele ter mais alternativas? E aí, eu fazia as tais das mentorias, né? Aí eu fazia as mentorias e eu comecei a falar, o que mais eu posso entregar para o empresário? Porque eu também sou empresário, né? Então, eu tinha 2 dilemas. Um, assim, como é que eu estendo a minha esteira de produtos? Porque esse cara estava ficando comigo até ali, depois ele ia comprar um serviço de outra pessoa e não está comprando de mim, aquele dilema que todos nós empresários temos. E eu comecei a perceber que o meu produto ele tinha prazo de validade da qualidade do serviço, sabe? Chega lá, mentoria, você não consegue fazer mais de 1 ano. Ela começa a declinar a qualidade do que você está fazendo. E aí, enfim, toda a questão empresarial de vendas, de marketing disso também, né? Que você tem que estar sempre captando novos clientes, etc. Aí eu falei, putz, eu preciso entregar uma coisa que seja melhor para ele. Que seja melhor para ele, que seja um bom negócio para mim, mas que seja melhor para ele. E eu lembrei que nessa minha empresa de TI, eu montei um conselho em 2007. Eu tinha lá, éramos 3 sócios na empresa, e a empresa crescia, a empresa ia bem, só que ela cresceu organicamente, a gente queria dar uma talagada na empresa, né? Ela não saía. A sensação que tinha um teto, passava o ano, você tinha um teto, assim, você via o teto, você batia no teto, você empurrava um pouquinho ele, mas você não ia. E aí eu li sobre conselho, e aí falei com os meus sócios, vamos montar um conselho? Mas o que é isso? O que não sei o quê? E que lá em 2007, né? Conselho no Brasil... tem razão. Sabe quando começou o conselho no Brasil? Em 1999. Então é muito recente, cara. Tem 25 anos de conselho. No mundo, o conselho começou na década de 80.
porque foi quando você houve o boom das bolsas de valores. Então, o que aconteceu? Os sócios, os acionistas não eram mais os executivos que tomavam a empresa. Você profissionalizou, o cara ficou longe, cara, eu não sei mais o que está acontecendo. Aí criou-se a bendita do conselho, da história do conselho, para garantir que os interesses dos acionistas fossem colocados para os diretores, para a empresa funcionar. E aí daí eu lembrei dessa empresa minha em 2007, foi muito legal. A gente implementou o conselho lá. Em um ano era outra empresa, cara. Outra empresa. A primeira reunião foi muito engraçada, né? Porque a gente tinha lá, né? Tinha a planilha de gestão que controlava a empresa inteira. A planilha que era a menina dos olhos, né? Aí era que a gente abriu, e a gente contratou 2 conselheiros independentes, um de M&A, porque a gente tinha interesse em fazer a venda de uma das operações que a gente tinha, e um cara do mercado de TI, contratamos o CEO da TOTUS à época. Pô, que animal. E aí abrimos a reunião, começamos a contar a empresa, os caras falaram, para. Jura que é assim que vocês fazem a gestão do negócio de vocês? Nós ficamos... Pode falar palavrão? Não? Óbvio. Nós ficamos putos dentro das calças, né, cara? Porra, como assim você não conhece meu negócio? Que, aliás, essa é uma frase que eu escuto assim, não, meu negócio é diferente. Todo empresário, a gente acha que o nosso negócio é diferente, né? Porque o meu negócio é diferente. Tô aqui me matando, meu cara da pitaco, se liga. Porra, não sei o que, tal. Bom, respiramos fundo, seguimos. Um ano era outra empresa, cara. Que interessante. Outra empresa. Por quê? Porque você passou a ter uma visão externa, sistematizada, do seu negócio, uma visão não... esqueci a palavra, mas assim, não tinha nenhum interesse em si, né? O cara está isento, uma visão isenta do seu negócio, de pessoas inteligentes, e aí a gente fez, o negócio foi muito legal. Eu lembrei dessa experiência, falei, porra, e se eu montasse conselho para essas empresas, para as PMEs? Se eu montasse conselho para a PME? Falei, tá bom, então deixa eu estudar um pouco mais sobre isso, fui fazer formação na Dom Cabral, fiz formação de conselheiro na Dom Cabral, tenho 2 formações de conselheiro, uma na Dom Cabral e a outra no Conselho do Futuro, que depois é uma escola que eu criei para formar conselheiro. Legal. E aí, aquelas coisas de empresário, a gente cria, eu mesmo fiz as aulas todas para ver se estava bom, se funcionava, tal, me formei. Né? Mas aí eu fui para Dom Cabral, eu gosto muito da fundação, eu fui para Dom Cabral, saí de lá, falei, pô, muito legal, eu só não implanto numa empresa PME, não implanto. Fica distante, né? É muito distante, burocrático e muito caro. Caro mesmo. Muito caro. Você vai falar, pô, vou contratar um conselheiro, vou pagar 20, 25 pau para um conselheiro, tá aqui, você precisa de 2, 3, já faz a conta, já virou 60, 70 pau, no ano já tá quase 1 milhão. Para você montar o conselho. Vale. Mas esse ponto, desculpa te interromper, mas esse ponto é muito interessante porque eu estudei na GV, a Fundação Dom Cabral é aqui nesse prédio. Ah, que legal. Mas muito do que tem por aí de conhecimento, literatura e tudo mais, é para uma realidade de grandes empresas. Exatamente. Quando você vai começar um negócio que é a parte mais difícil, aquilo não é aplicável, então você não consegue utilizar, senão você trava o negócio e aí você faz o quê, né? Exatamente. E é muito difícil. Aí você pega algumas startups, tem conselho, porque botou o investidor e aí o cara coloca o conselho, mas também não é isso. Não é isso, né? Aí eu voltei da Dom Cabral, falei, porra, muito legal, mas é que eu faço. Como é que eu faço isso? Eu já dava aula, eu dou aula em alguns MBAs, eu já dava aula sobre nova economia, economia compartilhada, não sei o quê. Eu falei, se eu usar isso para o conselho? Porque assim, eu comecei a olhar, falei assim, a gente tem uma série de teses de gestão muito legais do C-Level para baixo. Um monte, cara, e que funcionam. Há inovações reais que funcionam. Eu falei, mas por que não tem para o conselho? Uma das razões é porque é muito novo o conselho. A outra razão é que pararam para pensar nisso, né? Porque ficou meio assim, eu ser conselheiro é uma coisa quase com bônus na minha carreira, que eu fico... É mesmo. Um puta negócio. Eu vejo os diretores lá do JP Morgan lá, muitos agora não estão mais no JP Morgan, mas aí estão em conselho de grandes empresas da Bolsa, enfim, estão no status animal. E é o status, eu vou contar para vocês, né? Porque é o status. Eu sou presidente de alguns conselhos, eu até me ajeito para falar, o que você faz? Eu sou presidente. Porque dá um negócio, mas eu falei, puta, tá bom, como é que a gente pode fazer isso aqui? Aí eu falei, bom, essa é a minha experiência de nova economia, a minha experiência de trabalhos em grupo.
A minha experiência como psicoterapeuta. Eu falei, cara, eu preciso criar um ambiente de segurança e eu vou criar um ambiente compartilhado. Porque tem uma das premissas da tal nova economia, né, que eu acho muito legal, que é aquela de que é mais importante você ter acesso a um bem ou serviço do que você possuí-lo. Que ter posse, né? É a premissa do Uber, do Airbnb, Sim. blá, 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 e um monte de outras Essa é coisas. uma discussão que eu sempre tenho com meu pai. Fala, pai, por que você não vende apartamento da praia e fica aí, viaja 3 vezes por ano e fica em hotel? Não tem lá o gasto. Uma puta de uma casa Exato, no Airbnb e fica lá e tal, né? É sempre um... Talvez isso também seja, claro, nova economia, mas também muito do... Nova geração, né? Nova geração. Eu tenho um filho de 20 anos que ainda não tirou carta. Não tirou carta? Só anda de Uber? Só anda de Uber. Eu tenho de 17 que já falou que não quer tirar carta. O de 20 vai tirar, que eu tô... Pô, vamos viajar junto, você dirige também. Enfim, isso também tem da nova geração. Mas aí eu criei um conselho compartilhado, que a gente chama de Board as a Service. Uhum. Então você precisa de um serviço de conselho. No final do dia, são... Como é que funciona na prática? Mas imagino que são empresários ou gente com, enfim, bagagem para ajudar a pensar o negócio. Como é que funciona na prática? Na prática, bom, como é que funciona? Qual que é o princípio de um conselho? O princípio de um conselho é você ter pessoas inteligentes te aconselhando no seu negócio. O conselho ele tem uma função estratégica. Então, daquela história nas empresas, né? Você tem estratégico, tático e operacional. Aonde está o conselho? O conselho está no estratégico, uns pezinhos no tático, para te ajudar no tático a fazer as coisas acontecerem, né? Mas ele está essencialmente no estratégico. Então, o conselho ele tem esta função de dar um norte com você, te ajudar a ir para o caminho certo. Porque a gente sai, a operação é urgente. A operação come a estratégia com farofa no café da manhã. Farofa, cara, porque é urgente. Se você não tiver com o software entregue, se não tiver com a equipe fazendo o atendimento dos clientes, cara, você não fatura, você não recebe, você não paga a conta, acabou. Então, deu um pau na operação, o que a gente faz? A gente baixa a cabeça e manda ver. E nós, pequenos e médios empresários, ainda somos muito bons na operação. Claro, por isso que a gente montou nosso negócio. Exatamente. E a gente gosta, dá tesão, né? É legal. Eu que fiz. E a gente sabe fazer aquilo, então... Tem esse apego, né? É legítimo, né? Por isso que cada um de nós está onde a gente está, porque a gente gosta de fazer isso. Por exemplo, eu adoro o conselho. Eu tenho quase 4.000 horas de conselho. Caramba. Então eu adoro o conselho, né? Então eu gosto desse trem. E são discussões interessantes também, né? Riquíssimas, cara. Tem uns lugares que eu só fico, caraca, como as pessoas inventam maneiras de ganhar dinheiro, como as pessoas inventam maneiras de perder dinheiro também, né? Mas como é muito legal. Aí o conselho tem esse papel, tá? Então, o conselho vai servir para isso, para te ajudar a tocar o seu negócio de maneira estruturada mesmo. Então, já que o conselho serve para isso, como é que funciona o dia a dia do conselho? Tem 2 coisas que fazem um bom conselho. Se vocês estão ouvindo a gente vão montar o conselho, lembra sempre disso. São 2 coisas, são simples, mas são 2 coisas que faz. Você está iniciando o seu conselho, você me falou também. Sim. Tem 2 coisas. Uma, qualidade da informação que é levada para o conselho. Tá. Por quê? Digamos que eu entro aqui, eu sou seu conselheiro, passei a ser seu conselheiro. Cara, eu conheço no detalhe a sua operação, eu vou estudar, etc. Mas eu não conheço. O que eu vou saber da sua operação no conselho? O que você me passa. Exatamente, tudo que eu tiro. Então, a qualidade da informação é muito importante, mas ela tem um processo, um prazo, cara, para você adequar isso. O bom conselheiro vai te ajudar a falar, não, peraí, essa informação que eu preciso, essa não. Eu pedi 10 coisas, tô vendo que a gente não está usando 2, vamos tirar. Vamos fazer não sei o quê, vamos aprimorar. Então, qualidade da informação que é levada para o conselho, muito importante, mas é um processo. Em geral, as empresas não entram num conselho porque falam, eu não estou pronto para ter um conselho porque eu não tenho as informações. Não, exatamente por isso que você precisa. Agora, o conselho do modelo tradicional, você não está pronto mesmo. Porque ele vai falar para você, me manda as coisas. Não. Sim. Agora, um conselho feito para PME, um conselho já dessa nova economia, um conselho como serviço, Board as a Service, a gente ajuda. Fala, não, então peraí, vem cá. Então o que você precisa? Você vai precisar disso, deixa eu ver o que você tem. Essa era até uma das perguntas que eu ia te fazer, porque exatamente isso. Tá bom, quero ter um conselho, mas como é que eu sei que eu tô pronto, que eu não tô pronto? Como é que eu conduzo ou são conduzidas essas conversas para tirar o melhor proveito delas?
como é que você sabe se você precisa de um conselho ou não? Eu arrisco a dizer que você precisa. Uhum. Mas se você tem dúvida se você está no caminho certo, se você sente que você podia estar crescendo mais do que você está crescendo, se você sente que está deixando dinheiro na mesa, se você se sente sozinho pra cacete para tomar as decisões, cara, você precisa de um conselho. Uhum. Tá ali. Como é que eu monto um conselho? Existem... Eu não esqueci que eu ainda preciso falar a segunda coisa do conselho, tá? Do que faz um bom conselho. Existem 3 tipos de conselhos. Na verdade, 2 macros, mas são 3 tipos de conselho. Você tem um conselho consultivo. 2 macros, conselho consultivo e conselho deliberativo. Tá. Diferença entre os dois. O conselho deliberativo tem poder de lei, que é o chamado conselho de administração estrito sensu, né? Ele tem poder de lei, ou seja, se foi definido no conselho X coisa, tem que fazer. E outra coisa, o conselheiro ele tem vínculo fiduciário, tem responsabilidade fiduciária pela empresa. Então, se eu sou conselheiro de administração do deliberativo da sua empresa, dá um BO, meu CPF está junto. Ele vai junto com isso. Vai junto. O que faz com que os conselhos de administração eles sejam mais formais, sejam conselhos mais legais mesmo, né? Porque tem que ser, e está certo, eles têm que ser. E você tem um conselho consultivo, que ele funciona igual, só não tem isso. Então, ele acaba sendo um conselho de mais aconselhamento mais mesmo. para discussão. Mais para discussão, mais para ideias, mais para você trazer evolução do negócio. Dentro do conselho consultivo, tem o conselho privado, que é o conselho para a sua empresa específico só, e tem o conselho compartilhado, que foi um conceito novo que nós criamos há 7 anos. Tá. Que antes não existia no mercado, hoje existe porque foi criado pelo CMJ. Então você tem o conselho compartilhado, o conselho privado e o conselho de administração. Essa seria a jornada para um conselho. Como que eu recomendo que você faça? Começa com compartilhado, porque você vai aculturar, não é fácil ter alguém opinando no seu negócio. Verdade. Não é fácil alguém vai falando para você, puta, você está errado, olha, presta atenção em você. Porque a gente, empresário, está acostumado a mandar, né? E é o que você falou, né? Pô, tô aqui no dia a dia, você vai falar que você sabe mais que eu do que... Não, e assim, eu já dei certo, né? O que você está falando para mim? Por isso que eu gosto, dentro do nosso modelo, eu gosto também, porque a gente tem os empresários ajudando. É uma empresa criada de empresário para empresário. Então não é um cara que veio não sei da onde, que não fez, sabe? Não é alguém que não fez. Isso é importante. Não, cara. Por isso que aqui no Moneymakers a gente só traz gente que fez. Porque senão qualquer um fala, né? Ligar a câmera e falar é fácil. Fácil pro cacete. Mas me fala uma coisa, esse conselho compartilhado, como que daí, por exemplo, para os clientes, vocês formam? Você tem, por exemplo, seus sócios, vocês trazem mais pessoas que estão no corpo de vocês, ou às vezes para uma empresa específica, cliente de vocês vão buscar caras estratégicos, sei lá. A gente monta essas turmas de conselho. A gente chama de turmas, nós temos as turmas. Todas as nossas turmas têm nomes de gigantes, porque a gente acredita naquela frase do Newton, né? Se cheguei mais longe foi porque me apoiei nos ombros de gigantes. Então nós temos turmas aqui, Newton, Steve Jobs, Margaret Thatcher, Anna Harris, Leonardo da Vinci, né? São os nossos gigantes. Mas a gente... Um cliente que procura a gente, fala assim, eu gostaria de ter um conselho. A gente faz uma avaliação para ver em que nível que essa empresa está, e aí a gente aloca essa empresa numa turma de acordo com o grau de maturidade e complexidade do negócio. Entendi. Então, você tem empresas com grau menor de complexidade e maturidade, tem turmas específicas para isso. Então, nós temos turmas de empresas mais complexas. Então, a gente tem, por exemplo, sobre níveis de faturamento. Nós temos empresas que faturam 5 milhões de reais por ano e nós temos empresa que fatura 1 bi por ano. Entendi. Aí, a de 5 não está com a de 1 bi. De vez em quando a gente junta. Por quê? Porque é legal para as duas. Então, a gente promove eventos, a gente promove encontros entre esses empresários da comunidade CMJ para que você possa conversar. Porque é legal o cara que está lá na empresa de 1 bi ver a agilidade de uma empresa menor, ver as ideias, ver a diferença, e o cara aqui se inspirar onde ele pode chegar fazendo isso. E a gente tem muito case legal assim, de empresa que começou com a gente com 20 milhões, hoje está faturando 800, né? Tem algum aí que você pode compartilhar com a gente? Tem alguns cases bacanas que a gente pode falar. Tem uma empresa que se chama Neon Química. Legal.
muito legal, né? Reagentes químicos. É uma empresa bacana, uma empresa familiar. A gente acaba se especializando em empresa familiar, né? No Brasil você tem muita empresa familiar. É o que mais tem, que é muito legal, uma empresa que está crescendo muito. A Maxi Park Estacionamentos, tá crescendo muito, uma família linda também, fazendo um trabalho bacana. Real Beef, que é uma empresa do agronegócio, cresceu um monte também de uma família muito legal. Tem a FAMAP, que é uma empresa de farmacêutica, que foi vendida, era o sonho do cara vender a empresa. Ele falou, eu quero vender a empresa por X, né? A gente falou, tá bom, só não vale. Então vamos preparar? Preparamos em 4 anos, vendeu que por legal. X mais 6. Que ótimo. E, enfim, tem um monte de... A gente já atendeu mais de 100 empresas nesse modelo, né? Então tem case de todos os segmentos, essa riqueza. Né? Isso que eu ia te perguntar, se são especializados em algum segmento, é bem... Nenhum, e faz parte do barato não ser. Porque, assim, o que é legal é você estar sentado numa mesa. Então, por exemplo, nós vamos ter aqui vocês uma empresa de TI do mercado financeiro. A gente põe do outro lado a empresa de agronegócio, do outro de farmácia, do outro uma indústria de base. Uhum. E é essa a riqueza, porque assim, uma solução que... Porque como é que funciona na prática a gente? A gente vai ter as reuniões de conselho. Essas reuniões de conselhos nossas, elas são bimestrais. Tá. Entre uma reunião e outra, a gente tem mentoria one-on-one a cada 15 dias com os empresários. Porque precisa de cadência para o trem funcionar. Uhum. E para lembrar cada um dos empresários que a gente precisa olhar para o estratégico, não é só operacional. É verdade. Operacional. E aí a gente ajuda a preparar as coisas para a reunião de conselho e vão para a sua reunião de conselho. Então vai todo mundo junto. Então você tem lá, os grupos são até 6 empresas no máximo. Então são grupos pequenos. Tá bom. São até 6 empresas no máximo. E a gente vai fazer a reunião, junta todo mundo presencial e vamos fazer. São 6, em geral são 2 dias, 3 reuniões no dia, 3 no outro. Então vai a sua reunião. Você tem lá entre 2h30 e 3 horas de reunião de conselho sua reunião de conselho mesmo. Tem a sua pauta, vai ter a ata, vai ter as coisas todas, tem toda a dinâmica de conselho tradicional, vai ser feita. Beleza. Acabou a sua reunião, você troca de lugar comigo. Então vai ser a minha reunião agora. E você é meu conselheiro. Ah, que interessante. E aí você vai poder ver a minha empresa por dentro também. Você vai entender as coisas, ter as minhas dores e as alegrias da minha empresa. E muitas vezes você aprende mais na minha do que na sua. Porque, sei lá, eu estou aqui com um pepino de pessoas. E aí a maneira como eu estou resolvendo isso, você fala, caraca, eu posso usar na minha empresa, não tinha nem pensado. Eu posso adaptar para a minha realidade e usar aqui. Ou você vai ver, eu estou com um super pepino mesmo, um problemaço aqui, cara. Você fala, nossa, se eu não tomar cuidado, em 6 meses sou eu que estou com esse problema. Você nunca tinha visto, você nunca tinha pensado que isso acontecia. E isso só acontece porque são segmentos diferentes. Porque o cara está pensando outra coisa. E você falando agora, tem um cara que eu gosto bastante, ele chama Jay Abraham. É um marqueteiro dos Estados Unidos. E aí é um dos consultores mais bem pagos. E daí ele diz que algo genial que poucas empresas aplicam e que ele tem essa clareza, porque ele já atua em vários setores, é que às vezes o modelo de negócio ou a estratégia de vendas de um setor, empresas de outro setor nunca nem pensaram. E aí quando você passa a conhecer, você fala, pô, isso funcionou, sei lá, para uma mineradora. É isso. Será que funciona para mim também? Sei lá, vendo camiseta? É exatamente isso. Interessante. Cara. É exatamente isso. E funciona muito, 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 muito. Aí nós temos então, digamos, as 6 empresas, e eu tenho sempre, no mínimo, 2 conselheiros profissionais conduzindo o processo. Aí eu tenho os conselheiros profissionais. Quem são esses caras? Depende da necessidade das empresas, mas eu sempre tenho um presidente e um vice-presidente dessas turmas de conselho. E a gente aloca esses presidentes e vice-presidentes de acordo com as necessidades das empresas. Além disso, a gente tem, em geral, mais 1 ou 2 conselheiros que a gente chama de acordo da necessidade. Então, por exemplo, se eu estou aqui, vocês estão com uma necessidade importante de logística. Por qualquer razão, tem aqui uma necessidade de logística. Aí eu já chamo um conselheiro de logística para participar com a gente. Porque nós somos uma comunidade grande. Como eu falei, eu tenho uma escola de formação de conselheiro também. Chama Conselho do Futuro. Nós montamos essa escola porque a gente começou a contratar conselheiro. Vai expandindo, você vai contratando conselheiro. E eu sentia dificuldade de contratar conselheiro com uma visão diferente de mundo. Eu abro toda a reunião de conselho com uma meditação. Eu monto a sala de conselho como um setting terapêutico.
Não é porque é bonitinho, é porque funciona melhor. É por isso, eu sou muito pragmático com as coisas. Falo, mas por que você abre com meditação? Porque funciona melhor. Porque todo mundo fica mais presente, porque todo mundo toma decisão melhor, é por isso. Não tem mística nenhuma no negócio. Tem pragmatismo para funcionar o trem. É muito importante, né? É muito importante. Eu medito já há 20 anos, diariamente, cara, é outra vida. Você fica mais sharp, sabe? As coisas clareiam na sua cabeça, né? Então eu precisava achar conselheiros que entendessem isso, né? Então foi, mas não tem. Quer dizer, tem, mas é mais difícil de achar. Aí eu montei uma formação para isso. E uma outra coisa que me incomodava nas formações de conselheiro que eu via por aí é o seguinte: você bota no mercado um cara que nunca pôs a mão na massa. Isso é difícil. Eu fui conselheiro de faculdade de medicina. Cara, como é que eu ponho um médico no mercado que nunca pôs a mão no paciente? Não dá. E eu tô vendo as pessoas colocarem um bando de conselheiro no mercado sem nunca ter posto a mão no paciente. Eu falei, não pode. Só que é muito difícil, porque como é que você consegue colocar um aluno dentro de uma sala de conselho? Você não consegue. Opa, mas eu tenho um monte de sala de conselho compartilhado, onde as empresas gostam de ter opiniões de fora, estão habituadas com isso. Então eu tenho a única formação de conselheiros no Brasil que tem aula prática em conselho real. Muito interessante. É muito legal, cara. Então a gente tem aula teórica, beleza, aí vai ter aula prática, fala, vamos lá ver como é que é a vida real disso. Então você vai ver, e assim, é conselho real, pautorando. Então você entra lá, você senta, e você também é avaliado pela sua atuação nos conselhos. Então você tem nota disso, tem uma prova, mas você também é avaliado pelas empresas que eles te avaliam. Sabendo que você é aluno, né? Sim. Mas a sua participação, nível de interesse, nível de perguntas que você faz, parará. Então é muito legal. Então eu tenho essa base de conselheiros muito grande. E hoje o típico aluno da formação de conselheiros, quem que é no caso? Não, nós temos uma linha de corte. Para você ser aluno da nossa formação, você precisa ter 5 anos de C-Level, tá bom, ou 5 anos de empresário. Mas, em geral, os nossos alunos são altos executivos que estão querendo fazer migração de carreira. Entendi. Mas a gente tem turmas pequenininhas, a gente só tem 15 no máximo por turma, porque eu não quero formar um monte, eu quero formar os melhores, sabe? Então a gente faz desse jeito. E aí esses caras vêm para as nossas turmas de conselho. Então a gente acaba ficando com uma massa de pessoas muito inteligente, muito bacana, conectadas com o nosso propósito de transformar o empreendedorismo no Brasil. Então, pessoas que querem fazer a diferença, que sabem que ganhar dinheiro não é a qualquer custo, mas que é bom ganhar dinheiro, mas não a qualquer custo. E para quem tem empresa familiar ou empresário, você tendo uma rede muito grande, abre muitas portas e encurta muito caminho, né? Muito, não. Isso é muito legal. A história do network. Quando você passa, isso é uma das grandes vantagens de você ter um conselho, é o network, cara. Tem um caso muito legal de uma empresa que a gente estava numa reunião dessas de conselho compartilhado, e o cara estava fazendo um lançamento digital. Mas o lançamento, ele estava mandando pau, estava gastando, acho que era quase 100 pau por dia de tráfego. Pau, mandando ver o negócio. Aí a gente estava na reunião de conselho, ligaram para ele lá, ele atendeu, ele falou, porra, o Facebook acabou a meta, né? Acabou de bloquear minha conta. Que negócio de quem faz lançamento sabe, né? Porque a minha conta, não sei o que, cara, tá tudo andando. Um dos conselheiros que estava lá era amigo do presidente do Facebook. Ligou na hora para ele. Falei, caralho, velho. Não, isso daí... Bom, não tem. Desbloqueou, depois foi ver o que aconteceu, né? E isso é um exemplo. Outro de você... Eu quero entrar, eu quero conversar com a empresa tal, cara. O cara vai, te abre a porta, liga pro dono da empresa, fala, atende, eu sou conselheiro desse cara, fala com ele aí para mim, por favor. Eu preciso fazer um benchmark lá na empresa X para ver como eles estão fazendo. Pô, gente, vamos fazer um benchmark? O cara eu sou conselheiro dele, você conversa com ele. Você conversa na hora. E no seu modelo de negócio de ser conselho as a service, é exatamente porque, a gente tem a empresa tem essas reuniões a cada 2 meses e as mentorias a cada 15 dias. E ela não precisa ter um conselho só dela. Por quanto tempo ela fica, sei lá, no teu serviço? Como é que funciona esse... Eu tô rodando isso há 7 anos, né? Em média, as empresas estão ficando 3 anos. Eu tenho empresa desde o início. Eu tenho empresa há 7 anos comigo, mas o nosso LTV ali está em 3 anos e pouco.
Legal. E me fala uma coisa, E até às pra vezes- quem tá... Desculpa, o que ela faz? Às vezes ela sai do compartilhado e monta um conselho privado. A gente monta para ela o conselho Entendi. privado e continua tocando para ela também. E aí, a diferença do compartilhado pro privado é que privado são as pessoas exclusivas. Privado. Não tem tanta então. atividade de conselheiros, por exemplo. Não tem. No caso, quando você monta tradicionalmente, não. Quando você monta com a gente, eu vou sentar com você, vou falar, qual é. A gente vai fazer um estudo junto, diagnóstico, quais são as cadeiras de conselho que você precisa ter. Sei lá, eu preciso de uma cadeira de M&A, como eu montei lá atrás, né, naquela minha empresa, uma de M&A, uma de operação e uma de pessoas. Uhum. Aí a gente faz com você a seleção desses conselheiros e põe dentro. Com o CMJ, o que a gente faz? Olha, vamos fazer cadeiras de 6 meses e a gente avalia, e se esse conselheiro não está funcionando, eu troco para você. Entendi. Mas você não tem essa rotatividade, essa diversidade, você não tem. Uhum. Então você tem uma coisa específica para você, você paga mais por isso, né? Obviamente o compartilhado é mais barato. Para ter uma ideia, os nossos conselhos compartilhados começam em R$8 mil por mês para a empresa. Tá. É super acessível. É bem acessível. É muito acessível. E assim, com 8 mil você tem meia dúzia de conselheiro na hora. E você fechou hoje, amanhã você já começa. Então é rápido. Ah, que interessante. O time to market assim é muito rápido. Então fechou hoje, amanhã a gente já tem reunião de diagnóstico com você para entender o que tem, para começar a te preparar das coisas. Voltando lá atrás, aquelas duas coisas que fazem bem o conselho, uma, a qualidade da informação, eu vou te ajudar. E a segunda é a qualidade da pergunta que você faz para o conselho. Verdade. Cara, Verdade. é como aqui no podcast. Qual a qualidade do podcast do entrevistador? A pergunta que você faz. Exatamente. Você fez uma pergunta, a gente tá aqui, ó, blá, 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 e aí você só dá uma pitada mais uma e ela vai. É a qualidade da pergunta. Você tá sentado numa mesa com um bando de gente inteligente, faz a pergunta certa. Sim. Quanto melhor a pergunta, melhor a resposta, né? Então a gente ajuda vocês a aprenderem a fazer as perguntas e vai ajustando. E muitas vezes a sua pergunta, ela tá quase certa. Então, às vezes eu recebo, então, mas como é que eu faço? Você, peraí, volta. O que você quer fazer mesmo? Isso, não. Me conta de novo. Entendi. O que eu tô querendo saber é isso. A minha equipe dá risada comigo, porque a minha cabeça funciona assim, né? Então, às vezes, vem e pergunta para mim, Gu, eu quero fazer, você sabe isso aqui? Eu falo, não, pergunta de novo. Pergunta de novo. Lá vem você, né? Lá vou eu. Agora, mas o que você quer saber mesmo? Não, era outra coisa que eu queria saber. Então, tá bom, tá vendo? É isso daqui, vai. Mas isso que você tá falando faz muito sentido, né? Porque às vezes, sei lá, exemplo besta. Às vezes o empresário acha que ele precisa vender mais. Mas na verdade ele não quer vender mais. Ele só quer gerar mais caixa. Exatamente. Aí às vezes ele tem que mudar, sei lá, a gestão de estoque e não ter mais cliente. E não porque vender também custa. E aliás, você traz um ponto super interessante que assim, já teve N casos nossos, a gente teve que falar pro cliente, para de vender. Para de vender agora. Fala, como assim? Você está louco? Eu estou crescendo, você está mandando parar de... Sim, você vai quebrar se você não parar de vender. Porque o cara custa. Custa, e aí você não tem o capital de giro para sustentar o crescimento, a empresa só quebra por uma coisa, vocês sabem bem disso. Caixa, mais nada. Nada quebra uma empresa que não seja caixa. Então, se você começa a vender muito, você não tem estrutura para bancar isso, você quebra. Das empresas, e até esse ponto é super interessante, das empresas familiares que eu vi quebrar, acho que 3 principais casos assim que eu vi dar errado os sócios brigam, a família acaba brigando. É comum, infelizmente. Outra, fluxo de caixa muito curto e aí acontece alguma coisa no mercado, no mundo, sei lá. Tchau. E também tentar crescer a todo custo ou acabar assumindo, querer dar o passo maior que a perna. Querer assumir a operação que, não, vou fazer o turnaround. O turnaround não é tão fácil assim, né? Doloridíssimo. E aí acaba não aguentando e a corda estoura. Então... É isso, você tem toda a razão. É o que eu vejo as empresas quebrarem também. Quais são as principais demandas das empresas que procuram isso que eu ia te perguntar, né? Financeiro. E financeiro não é só tô ruim de caixa, né? Eu não sei o que está acontecendo. Cara, eu tenho empresas que chegam para a gente, sei lá, faturando 200, 300 milhões por ano. Pô, não é uma empresa pequena. É dinheiro pra caralho. É muito dinheiro. E a gente começa a fazer o diagnóstico, você me manda o DFC, né, demonstrativo de fluxo de caixa. Não tem. Não tem. Daí você olha e você fala, de duas uma, ou altamente gerador de caixa,
E tá deixando o dinheiro na mesa, mas... ou tá altamente alavancado. E não percebe também, porque a gente acostuma, né? Você vai, famosa pedalada, né? Eu já tive cliente da minha época de recomendação de investimentos, minhas consultorias. Eu tinha um cliente, o cara era maluco. Ele misturava dinheiro dele com o dinheiro da empresa, não lembro o negócio da família, só que ele era tipo um apostador pesado em Bitcoin. Total. Aí ele... Não, porque a minha empresa gira muito, então eu coloco e tiro. Eu falei, cara, você não pode fazer isso. Você precisa do dinheiro amanhã, caiu o Bitcoin, sei lá, 40%. Você faz o quê? Manda os funcionários embora? Tipo, você não vai se segurar. E ele já tinha quebrado uma vez. E aí você vê que começa a ser bastante perfil também, né? Então, como eu trabalhava em banco, na época do JP Morgan, eu emprestava dinheiro para empresas e cuidava de algumas empresas do ramo do agronegócio. Puta, tem dia que tem ano que chove pra caramba, tem ano que não chove, tem ano que dá geada. Então eu vi muita empresa exportadora, por exemplo, que tinha receita em dólar e dívida em dólar, só que o dólar explodiu e aí o aumento do câmbio na dívida, ele é instantâneo. Na receita não é. Exatamente. E vi muita empresa quebrando por conta disso. Não, é complicado, cara. É complicado. Uma outra coisa que procuram muito a gente é profissionalização da empresa. Eu quero profissionalizar a empresa. Essa é a principal busca. Quero profissionalizar a empresa. E aí a gente vai ajudar a profissionalizar. E uma outra coisa, pessoas, né? Como é que eu contrato melhor? Porque eu não consigo manter, meu turnover tá alto, como engajamento, cultura. Porque é uma das coisas fortes nossas, né? Cultura. Eu dou aula em MBA, inclusive, exatamente sobre cultura de empresa, né? Então, como montar uma cultura, como estruturar a cultura de empresa, como fazer... Na realidade, a pequena e média. Na realidade, eu gosto das coisas, são lindas, tal, mas funciona. Funciona. Porque se não funciona, cara, por que eu vou fazer lá missão, visão na parede e na prática não serve pra porra nenhuma. Não que não sirva, mas assim, você tem, não serve pra porra nenhuma, caralho, pra que você tem isso, cara? Tanto que a gente define, eu gosto de definir propósito. Missão e valores eu não defino. Para mim, propósito é igual missão mais valores, que é a mesma coisa, né? Para que a empresa existe? É missão mais visão, perdão. Para que a empresa existe e em quanto tempo eu vou fazer o quê, né? Então fica uma coisa só. E até para o pessoal ficar mais claro, para quem está assistindo, qual que é a diferença de uma consultoria tradicional para o que vocês fazem lá no conselho? Legal. Isso é super importante. O conselho não é uma consultoria. Ele não é. Inclusive, a gente... Nem o meu KNAI é de consultoria. Mas o conselho recomenda a contratação de consultorias, muitas vezes. Mas a diferença é que assim, a consultoria ela vai fazer uma parte das coisas por você. Você contrata uma consultoria para pôr uma mão na massa para você também. O conselho não faz isso. O conselho aconselha. E ele precisa disso porque ele precisa ter a isenção. Uma hora que eu entro mais e coloco a mão na massa, eu perdi a visão da floresta. Eu passei até a visão da árvore. O conselho tem que ter a visão da floresta. A hora que eu comecei a fazer... Esse é um bom ponto que você falou. Cara, e assim, eu falo isso muito para os nossos alunos da formação de conselho. Eu dou aula lá também, né? E que assim... Que pergunta, principalmente PME, eu sei lá, sou um conselheiro especializado em cultura. E eu estou no seu conselho, você está com um problema de cultura, você quer fazer? Qual que é a tendência de você, empresário, me contratar para fazer a consultoria? E, cara, é legítimo. E eles perguntam para mim, posso fazer isso? Eu falei, poder, você pode tudo. Só que você perde a isenção. Porque você desceu para a árvore. Você desceu para a árvore, você fica enviesado, cara. Porque assim, e aí você está aqui fazendo um trabalho, você começa a ter viés mesmo. Você fala, putz... É viés mesmo. E aí eu começo a trabalhar aqui, e aí se esse negócio faz ruim, a minha posição aqui, minha posição ali, e aí a gente é humano. A gente precisa dos dois dinheiros, sabe? Enfim, a verdade é essa, a vida real é essa. Eu recomendo que não faça, mas eu sei que existe. Eu recomendo que não faça. Como eu recomendo que conselheiro não dependa do dinheiro do conselho. Pela mesma razão. Se eu sou conselheiro de vocês aqui e eu preciso desse dinheiro, se esse dinheiro faz a diferença na minha vida,
eu vou pensar 2 vezes, às vezes, para falar uma coisa que eu acho que vai te incomodar muito. É verdade, você quer agradar, É, você fala o que o empresário ali quer ouvir. ou no mínimo, eu não falo alguma coisa que eu talvez tivesse que falar. Uhum. E assim, e a vida real, gente, né? Não, mas, porra, Gustavo, você tá falando, você forma conselheiro, tá falando que o cara pode depender do dinheiro? É. Mas é a vida real? A vida real é que a gente depende. Tô falando do mundo ideal, né? Sim. O mundo ideal é eu saber disso. Então, eu saber, putz, eu tô conflitado aqui. Então, nessa opinião que eu vou dar, puta merda, eu tô conflitado. Mas esse ponto é importante até do que você falou no início, do que é que você falava não para conselho de grandes empresas também. É. Então, porque se você falar sim para tudo, como empresário, como, enfim, qualquer atividade profissional que você tem, você acaba fazendo tudo e não fazendo nada direito também, né? Um dos grandes papéis do conselho é dizer não. Então, a gente, quem é empresário que está aqui ouvindo a gente, sabe bem, né? A gente tem oportunidade todo dia. E você começa a dar certo, é pior ainda, né, cara? Tem razão. Puta, Velotax, tá legal pra caralho. Então, vem cá, eu tive uma ideia. Eu vou falar, pô, mas ideia é boa, né, cara? E aí a gente vai. Por isso que estratégia é saber por que dizer não. E aí a gente falou, peraí, beleza, é isso daqui, você tem essas 5 frentes, beleza, você vai fazer essas 3. Vamos nessa? São essas 3. Topa. Então, daqui a pouco, no dia seguinte, você tá... Ui, apareceu o negócio. Caralho, volta. Nós falamos dessas 3. Faz essas 3, cacete. Isso é muito difícil. É muito difícil. Isso é muito difícil. Eu já tive esse papo aqui com outro entrevistado, não lembro quem. Mas é muito engraçado. Eu e meu sócio, a gente tava... Faz uma semana, a gente tava... Não, vamos lançar esse serviço também e tal. Nanã. Aí fica super empolgado. Aí a gente pensa, fala, cara, acho melhor a gente jogar no básico aqui, fazer ele bem feito, vamos expandir, depois a gente fica... Porque a tentação de querer fazer mais é muito forte. E nós somos empreendedores, nosso tesão tá em fazer coisa nova. Nossa libido tá nisso. Eu converso isso muito com os empresários, né? Porque eu, como tenho essa minha função como psicoterapeuta, eu só atendo empresário. Legal. Eu só atendo empresário, atendo poucos porque não é meu principal negócio, eu atendo porque eu gosto e me mantém ativo nisso daí também. Faz parte do meu processo de autoconhecimento também, né? Mas eu falo, cara, a gente tem que entender o seguinte, a nossa libido tá no trabalho. Ela tá no trabalho. Não tá só, mas ela tá muito no trabalho. Então, é muito comum, empreendedor, a gente se sentir culpado. Caramba, a gente tá aqui, feriado, a gente tá gravando feriado, né? A gente tá aqui no feriado, puta, é a família em casa, tem não sei o quê. Cara, mas a gente tá morrendo de tesão, porque a gente tá feliz, cara. A cara dos tristes aqui, né? Os dois tristes conversando, né? Então, nossa libido tá no trabalho muito. Então, não adianta falar, então agora eu vou equilibrar a minha vida e eu vou ficar... Cara, você não vai equilibrar do jeito que os outros acham que deve ser. A gente tem que equilibrar numa coisa que faz sentido pra gente, isso precisa ser muito honesto com a nossa família. A minha mulher, a Andréia, nós temos um conceito de vida sabática. Então, como é que é isso? Ao invés de a gente falar, olha, eu vou ter um ano sabático, eu paro o que eu estou fazendo aqui, eu vou viver... Cara, não. A minha vida é sabática. Curtir a sua vida, né? Eu curto minha vida. Então, assim, o trabalho para a gente é muito prazeroso. A Andréia é empresária e médica, uma super dermatologista e empresária também, trabalha pra cacete. Arrumei alguém que trabalha mais do que eu. A gente às vezes está em casa e fala, vamos parar, porque a gente começa a ter ideia, a gente começa a falar negócio, daí vamos parar, mas a gente, ao mesmo tempo, a gente se diverte no processo. Então a gente se diverte cuidando dos nossos filhos. Nós temos 3 juntos, eu tenho 2, ela tem 1, a Marcela, que é a minha enteada. Legal. Então o Pedro e o Rafa, e a gente tem junto, a gente cuida deles juntos, a gente faz as coisas, a gente viaja, eu acompanho ela em viagem, ela dá aula no mundo inteiro, ela é uma das maiores autoridades do mundo em fios de tração, né? E aí eu vou com ela, vou de primeiro damo. Cara, adoro uma função, eu sou bom nisso. Eu sou bom conselheiro, mas como primeiro dama eu sou foda. Então eu acompanho, ela acompanha agora, a gente teve em Portugal, porque a gente está abrindo uma operação em Portugal também, aí ela teve comigo de primeira dama, e a gente vai fazendo isso, a gente treina juntos, a gente faz as coisas juntos. Aliás, isso é muito importante, ponha na sua agenda a sua vida pessoal também, da mesma maneira que você põe a sua vida profissional. Sabe aquela história, poxa, se você cuidasse da sua vida profissional com a mesma
exatidão que você cuida da sua vida profissional, seria mais Parece fácil. meio ridículo isso, mas funciona muito. Não, funciona. Por exemplo, na quinta-feira eu tenho o dia do casal que a gente janta. Ou a gente sai, ou a gente faz alguma coisa mais elaborada. Tá na agenda. Mas tá lá na agenda. Não, a minha agenda, ela tem uma cor para as coisas pessoais, uma cor para coisa de trabalho. Cara, mas tá lá igualzinho, e eu dou a mesma prioridade para isso. Uma coisa que eu gosto de fazer, eu treino no meio do dia. Então, amanhã eu tenho treino marcado 3 horas da tarde. Pô, caralho, 3 horas da tarde vai te quebrar o dia? Vai quebrar o dia o cacete, cara. Eu acordo tal hora, eu trabalho, você não fica trabalhando até 10, 11, meia-noite, não tô no feriado trabalhando. Então não vai quebrar. E sabe por que eu marco treino às 3 horas da tarde? Porque eu posso. Para lembrar que eu posso. Que eu escolhi ter essa vida, que eu posso. Porque senão a gente põe às 6 da manhã, 8 da noite. Fica maçante, né? Porra, você fica louco no negócio. Não, você pode. Ah, não, mas eu não posso. É que você não conhece o meu negócio. Tá bom. Você pode, cacete. Mas você tem que lembrar que dá para fazer isso. E você vai curtindo, porque aí eu curto. Cara, eu saio, 2h30, vou treinar, 5 horas tô de volta, tomo banho, tô trabalhando de novo. E me fala uma coisa. Você falou que os principais motivos que o pessoal procura vocês é para profissionalizar, para contratar melhor, o terceiro esqueci. Vendas, né? Vendas. Mas esses são os motivos que eles buscam, mas quais são os reais motivos que eles precisam melhorar? E se tem, por exemplo, tamanhos de empresa, quais são as principais dificuldades, sei lá, da empresa que fatura até 10 milhões, da empresa que fatura de 10 a 100 e da de 100 a, sei lá, 1 bi, por exemplo. É legal, essa sua pergunta foi boa, essa é das boas perguntas. Né? Na real, o que está por trás é uma grande sensação de solidão e medo de tomar as decisões, porque tem muita coisa envolvida. Medo não é assim, o cara não toma a decisão, não é isso. É receio de se eu estou tomando as melhores decisões mesmo, cara, porque é muito solitário. Então, pô, será que que é por aqui que eu vou investir aqui? Será que eu devo fazer isso? Será que eu devo fazer? Então, apesar de ter tudo, se eu quero profissionalizar a empresa, o que está por trás disso? Porque eu não confio que eu estou fazendo a melhor coisa que dá para fazer para o meu negócio. E muitas vezes não está mesmo. E está tudo bem, porque, putz, tem gente que vai fazer melhor que a gente, um monte de função. Ok, que bom, contrata esse cara, paga e ele faz para você. Então, é isso que está por trás, no fundo, né? Eu brinco, às vezes, que eu falo que eu venho toda uma estratégia de governança, não sei o quê, e entrego autoconhecimento. Porque a conversa é bruta. Eu sou muito firme nas coisas, né? Ó, e tem uma coisa importante, tem uma diferença entre firmeza e dureza. Firmeza, assim, eu não abro mão do combinado. Duro, eu não preciso ser duro com ninguém. Eu devo ser firme sempre. Eu não preciso, caralho, não sei o que lá. Não. Mas firme sempre, né? Então, você tem esses pontos que são importantes para trazer. Quem são as empresas, os tamanhos? Então, empresa até 10 milhões, quais são as principais dificuldades, né? É legal, assim, eu acho que até mais do que faturamento, o tamanho de pessoas muda muito a empresa. Bom. Né? Uma empresa até 15 pessoas é uma coisa, a empresa depois 15, 50 é outra, acima de 50 é outra, acima de 100 ela é outra. Mas os desafios da empresa menor ainda estão muito vinculados com gestão de caixa. Tá. E clareza de estratégia mesmo. Né? Então, é isso daqui, sabe aquele negócio stick to it, nós falamos isso aqui, vamos aqui. Vamos aqui, e aí a gente ajusta o que precisa ajustar. A empresa começa a crescer, a gente começa a ter dificuldade de como é que eu invisto minha energia nessa oportunidade e nas outras que eu preciso ter para diversificar. E a energia, tanto da energia própria, quanto como é que eu consigo dinheiro para isso. Eu vou usar o dinheiro do próprio negócio, ou como é que eu consigo funding? Funding é um problema no nosso país, né? Muito. É um problema brutal. Com esse juro aí, 12%. Pois é, cara. E assim, mesmo com 12% vai pegar. Não tem. Não tem, cara. Você chega no banco, não tem. Aí vamos olhar alternativas com as fintechs que a gente tem. Eu cresci, meu pai também empresário. Eu cresci minha adolescência inteira ouvindo ele e meu tio eram sócios, reclamar do juro do banco. E aí chegou uma época, depois que eu tinha feito faculdade, estava trabalhando no banco, não sei o que, eu falei, tá bom. E daqui, esses balanços, deixa eu olhar. Puta, era... Certo. Eu adicionei faculdade. Ops.
Siri, espera aí. Tinham duas grandes dificuldades. Uma era o imposto, que era muito alto, até, enfim, eles eram mega conservadores, então qualquer estratégia de um pouco mais arriscada, assim, eles não, enfim, preferiam adotar outro caminho. E juro. E aí você pega a empresa no final do dia, pô, você tá vendendo para pagar imposto e juro, e pro sócio sobra muito pouco, né? Então, a gestão vem para você conseguir ter esse olhar também e pensar, sei lá, coisas de margem maior, né? Exatamente. Não, isso é... Mas voltando até no negócio, mas você não tem o dinheiro. Então é muito difícil. Como é que a gente consegue fazer isso? A gente ajuda muito a reestruturar a dívida dos nossos clientes. Legal. Sabe, o cara chega e fala, tô fodido, não sei o quê, não sei mais como pagar. Peraí, vamos olhar. As coisas têm saída. Ou se não tem saída, vamos preparar a melhor finalização do negócio. Vamos olhar isso. Mas em geral tem saída, sabe? A gente já viu muita coisa. Uhum. Então é legal isso. É muito rico, né? Meu trabalho é delicioso. É muito rico. Isso, e quanto mais eu trabalho, melhor eu fico. É isso verdade. É muito legal. Isso é verdade. Porque, puta, eu tô aqui na Velotax fazendo reunião de conselho. Tô lá na outra. Meu, puta, é melhor. É um negócio assim, para você é bom que eu tenha mais conselhos, porque eu vou estar vendo mais coisas. E aí o compartilhado é imbatível. Tem razão. Ele é imbatível, cara. Eu faço reunião de conselho privado, né? E faço compartilhado também, cara. Às vezes eu tô na do privado e falo, gente, que saudade do compartilhado aqui, porque eu ia ter muito mais visão. Eu ia ter outras alternativas para cá, para coisa que ia acontecer. E deixa eu fazer uma pergunta. Os empresários, eles têm... como posso dizer? Eles têm uma objeção em compartilhar os desafios, ou sei lá, os números, a realidade dele com outros empresários também? Ou não? Não tem. E isso é uma coisa que as pessoas quase não acreditam que não tem. E, cara, eu tive uma vez, em 2018, um empresário que levou 2 apresentações para a primeira reunião dele. Ele levou uma com os números, outra sem. Falou, ninguém vai apresentar essas merda aqui, esses números. Aí quando vai primeiro, a primeira vez eu nunca deixo o cara como primeiro para apresentar, né? Uhum. Aí ele foi terceiro, ele abriu a apresentação dele já dando risada. Falei, eu quero pedir desculpa para vocês, porque eu trouxe uma outra aqui, mas não faz sentido. Mas sabe por quê? Porque a gente cria um ambiente de muita segurança, de muito conforto para as pessoas. Uhum. É pensado assim. E aí gente do bem atrai gente do bem, né? Eu fico conversando isso lá dentro da empresa. Falo, gente, olha quanta gente bacana a gente tem. Mas como que a gente traz gente bacana? Porque a gente faz as coisas do jeito certo. A gente não... Então, sei lá, traz gente boa. Como você deve trazer gente aqui, sempre você fica, cada cara legal que eu trago aqui, né? Isso é muito importante. Até porque que a gente... Enfim, quando eu trabalhava mais no mercado de marketing digital, que eu tinha meus programas e tal, o ambiente era muito colaborativo nesse sentido de, puta, cara, o que tá funcionando aí na sua estratégia de marketing e tal. Então isso era bem bacana. Hoje que eu tô um pouco afastado disso, não tem tanto isso. Que é, sei lá, muito mais difícil um empresário mais tradicional ou não tão digitalizado, sei lá por quê, compartilhar tanta coisa assim. É por isso que eu fiz a pergunta, entendeu? Lá no CMJ cara. Assim, isso é muito bom. E é muito legal. Porque você vai, sei lá, você tá lá vendo a minha reunião do conselho, cara, você vai ver tudo. Você vai ver tudo. E vai ver as minhas dores mesmo, cara. Assim, é comum a gente ter situação, o cara para, tu começa a chorar lá, cara, eu não sei o que fazer. Como é comum a gente parar a reunião também para falar, peraí, o importante não é seu DRE, me conta o que está acontecendo. Às vezes, sei lá, você está com um problema com sua mulher, com seu marido, você está com uma questão importante, vamos discutir essas coisas. Depois a gente marca outra reunião e vê o DRE, entendeu? E faz as coisas acontecerem. Eu não sei o que fazer. É difícil, cara, eu já perdi muita noite de sono, cara. Eu tenho baixa resiliência à dívida, por exemplo. Eu não sou um bom empresário para endividar. E a gente tem que endividar, né? Tem que alavancar de alguma forma para acelerar, né? Acabei de falar que eu estou num projeto de internacionalização do negócio, cara, precisa de dinheiro para fazer isso, né, cara? E o dinheiro do sócio é sempre o dinheiro mais caro. E até nesse ponto, mas desculpa te cortar para não esquecer minha pergunta. Uma das coisas que também já vi muito empresário quebrar
é porque a empresa estava indo bem, e aí ele, na pessoa física, ficou bem de vida, a empresa começou a ir mal, aí ele colocou tudo de volta na empresa, e aí a empresa quebrou, ele ficou sem dinheiro e morreu. Você vê isso acontecer bastante? Qual que é o conselho de vocês nesse caso? Eu vejo empresas chegarem pra gente assim, empresários chegarem pra gente assim, né? Quando estão lá dentro, a gente não deixa isso acontecer, porque é um erro comum, né? Sim. O nosso conselho, em geral, é assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, vamos separar isso que eu falei, o dinheiro do empresário, em geral, é o mais caro. Então, vamos trabalhar isso diferente. Você tem que ter estratégia de proteção patrimonial sempre. Você tem que ter uma boa estratégia de proteção patrimonial para que você possa garantir a sua família. Não quer dizer que você não vai botar dinheiro seu na empresa, mas você tem que estar muito consciente do que você está fazendo. E também você tem que conseguir ter aquele peace of mind para conseguir dormir bem e tomar as melhores decisões, né? Exatamente. Tem um caso legal de um empresário que eu era conselheiro de uma das nossas turmas lá de conselho e o cara lá ele precisava, para fazer uma operação, ele era importador, para fazer uma operação ele precisava de R$1,5 milhão, enfim, para bancar lá a operação. Uhum. E aí ele falou, eu tenho esse dinheiro, mas, e assim, era pegar o descasamento de caixa, era 60 dias, 70 dias, eu não me lembro assim. Mas ele falou, eu tenho esse dinheiro na minha conta, mas eu vou endividar e vou fazer, porque assim, eu não me lembro o número dele, mas digamos que fosse 2 milhões. Eu preciso ter 2 milhões na minha conta para dormir. Então, o custo que vai ter na minha paz eu tirar esse dinheiro da minha conta é muito maior. Tava todo mundo falando, não, imagina, tá falando, para. Esse dinheiro é barato, cara. Pode pegar esse dinheiro emprestado porque é barato. Porque se você não dormir, você vai perder dinheiro em outras coisas. E você começa uma decisão errada, né? Você tá... Cara, decisão aí dá errado, aí você começa a fazer o que dá pra vender mais rápido. Às vezes você vende no prejuízo, sei lá, é difícil. É difícil, cara. Não, decisão com medo é uma merda, cara. Decisão com medo é uma merda, cara. E a gente toma, né? Quando a gente tá com medo. E do que vocês... tem lá de cases mais interessantes ou mais... Não necessariamente de faturamento, mas enfim. O que você tem de exemplo bacana aí? Às vezes você venda de uma empresa, coisas legais aí que vocês conseguiram gerar de resultado para os clientes. Tem de venda de empresa. Tem casos muito legais de reconexão da família. Então, família que estava com problema, que acaba se distanciando por causa do negócio, né? E que aí a família voltou a ficar bem, que voltaram a se falar. E aí volta a se falar, volta a ficar bem, a empresa volta a crescer, né? E aí volta a crescer. Eu tenho muito caso de cara que chega lá e fala assim, eu quero vender a empresa. Quero vender minha empresa, não aguento mais, estou de saco cheio, vamos embora, me ajuda a estruturar a empresa para vender. Porque a gente tem uma máxima no CMJ que a sua empresa tem que estar pronta para ser vendida, sempre. Então você entra lá, nós vamos deixar a empresa pronta para ser vendida. Se você quer vender ou não, é irrelevante. Por quê? Porque uma empresa pronta para ser vendida vale mais do que uma empresa que não está pronta para ser vendida. Com certeza. Né? E que não depende de uma pessoa só. Exatamente. E aí a empresária entra lá falando que quer vender, que não sei o que, ela tá falando, beleza. Porque a empresa está difícil de tocar, né? Aí a gente começa falando, beleza, mas para eu vender eu vou precisar dar uma ajustada nela aqui também, né? Não é garibada, né? Mas vamos ajustar a empresa. Aí você ajusta a empresa, olha, não quero vender mais não. Agora quero vender. Agora voltou a dar dinheiro, voltou a estar gostoso trabalhar. Então isso é muito comum pra gente, cara. Esses casos são uma delícia, assim. Casos de venda de empresa onde a gente deixou pronta para ser vendida. Falou, não, eu não quero. Você fala assim, eu não quero vender Velotax. Tá bom, cara, dane-se, mas eu vou deixar ela pronta para ser vendida. Então, o que é deixar a empresa pronta para ser vendida? Você está com os números corretos, você está com os processos corretos, você está com uma cultura bem estruturada, você está com a governança bem colocada na empresa, a empresa fica redonda. E aí, a gente, então, tem casos que, assim, você não quero vender, beleza. Só que passa um cavalo selado, né? É verdade. Então, nós já tivemos 2 casos. Passou o cavalo selado, você não estava pronto, você perdeu a oportunidade da sua vida. Perdeu mesmo. Perdeu, cara. E é triste. Perdeu. E já tivemos um caso que você não esperava, apareceu e você estava pronto. Cara, é uma delícia. A gente brinca que para nós é ruim que a gente perde o cliente. O cara vende a empresa não tem mais cliente, né? Mas é brincadeira, só fico feliz da vida, né?
puta que maravilhoso. E é difícil vender empresa, não? Cara, é muito difícil. É muito difícil. É longo o processo. Sim. É caro também. E assim, isso, aliás, é uma coisa que todos os empresários têm que tomar cuidado, porque quando você entra no processo de M&A, a tendência é a empresa piorar. Porque você tira o olho do porco e... Exatamente. Né? E você foca naquilo. Você fica gastando muita energia com aquilo. E aí você começa a criar expectativa. Cara, o negócio vai andando. E de novo, nós somos humanos, né? Puta merda, vai entrar. Nossa senhora, vai entrar. Até eu que sou mais bobo, né? Eu já tive nessa situação uma vez na vida. E perdi porque não estava pronto para ser vendido. E outra empresa. É mesmo. Cara, não estava pronto para ser vendido. Uma grana. Sim, teria resolvido financeira a minha vida. Processo ou tipo diligência? Em termos de processo e de números, cara. Eu tinha toda a gestão gerencial da empresa. Na hora que pegou o balanço, tava cagado. Eu fui acusado por um sócio de estar roubando a empresa. Que absurdo. Não, assim, se eu tivesse no lugar dele, talvez eu pensasse isso. Mas é porque eu fiz uma má gestão financeira da empresa. Não financeira, contábil da empresa. Porque não teve um desvio, estava tudo certo. No final, né, bottom line, estava redondinho. Mas a empresa que estava no papel não era a empresa que estava no gerencial, não era a empresa que estava no contábil. Eu perdi uma venda e perdi mesmo, acabou, e nunca mais. Acabou, né? Então, isso, bom, lado bom, hoje eu sou a pessoa que eu sou, o conselheiro que eu sou, o empresário que eu sou, porque eu vivi isso. É verdade. Bom, eu lembro, aquele dia, eu saí de lá, fui para o INSPER, me matriculei lá num curso de contabilidade empresarial do INSPER lá. Naquele dia, fui lá, à noite eu já estava estudando lá o negócio. E hoje eu sei fazer isso, mas já foi. Aquela eu perdi. Passou. Aquela eu perdi, cara. E dói, viu? Dói demais. Você tá ali com a mão no pote. Cara, é difícil vender empresa. E acho que de certa forma, para quem é empresário, claro, é animal você crescer seu negócio e tal, ter uma puta empresa que muda a vida das pessoas, mas você também conseguir... Se realizar ali, né? Vender e conseguir, de fato... Porque tem muito empresário que acha rico, mas o cara não tem liquidez. E aí as coisas mudam e... meu patrimônio é não sei quantos milhões. Sei lá, mas quanto que você tem de, sei lá... Liquidez, né? De dinheiro investido? Eu tenho 100 mil. Porra! Então você não tem nada, né? Assim, tá no papel. Exatamente. Tem no estoque, peraí, mas estoque... Um dia você vai vender, você vai depreciar isso quanto para vender rápido? É como vender um carro, gente. Carro, você vende rápido, depende do preço que você põe. Exatamente. E uma pergunta agora interessante. Você, na sua trajetória, teve algum momento que você teve que ir pro tudo ou nada? Falar, puta, ou vai ou racha, se não der, tipo, fudeu. E você vê muito isso também nas empresas que você aconselha? Como é que funciona? Teve sim. O próprio CMJ, cara. Eu falo pra mim, isso não vai funcionar, não tem, imagina, não sei o quê. E eu dei um all-in nele. E funcionou, poderia não ter funcionado, mas funcionou. Eu já fiz algumas mudanças de carreira na minha vida. Você vê que eu comecei fui office boy, já fui DBA, já fui programador, já tive empresa de TI, já tive empresa de alimentos, agora eu tenho uma empresa de conselho. Então, nesses momentos eu tive... Olha, nesse momento da empresa que eu perdi a venda lá, cara, nossa, aquilo eu fui por tudo ou nada mesmo. Eu lembro que naquele foi um momento da minha vida, cara, que eu entendi o que é ter uma depressão, eu entendi o que é você ver tudo acabar. Você fala, E eu tinha 2 filhos pequenos, cara. Eu lembro chegar em casa e eu não conseguia olhar para os meus filhos, cara. Sério? Não conseguia olhar para os meus filhos. Eu falei, não sei como que eu vou pagar a conta amanhã. É muito foda. É muito foda, cara. De você chorar sozinho à noite no travesseiro e não saber o que fazer, cara. Não saber o que fazer. Não tinha conselho, né? Não saber o que fazer, mas... Então eu vivi esses momentos e tive que ir bancar e voltar atrás. Falar, não vou fazer, eu vou insistir nisso daqui. Tive alguns momentos desses. E eu vejo sim em alguns empresários isso acontecendo. O que a gente busca olhar assim, é ver o quanto às vezes a gente está sendo persistente ou insistente. Fala mais sobre isso. Você persistir
Porque hoje em dia se romantiza muito. Olha aquelas fotinhos lá, aqueles memes do cara cavando o buraco e o diamante tá Deu tudo certo. meio metro depois e um cara para 1 metro antes do diamante. Então, tipo, vai lá, não desista dos seus sonhos nunca. Façam. Cara, não é sempre assim. Assim, tem lugar onde não tem região de lucro. Então não adianta você ficar insistindo no negócio que não tem região de lucro. Não vai ter. Por mais que dê certo, não vai dar lucro. Então você tem que ser persistente, você tem que ser resiliente com as coisas, porque nenhum empresário bom, ele é não resiliente. Ele é resiliente, porque a gente passa por muita coisa. Mas tem que tomar cuidado para não virar insistente, ou seja, você está insistindo numa coisa que já acabou. Sabe? Saber o momento do stop loss é muito importante, cara. E é duro você ter essa discussão de stop loss. Eu tenho quase semanalmente discussão de stop loss com clientes. Porque stop loss pode ser do negócio inteiro, pode ser de uma operação, pode ser de um monte de coisa, cara. E no meu negócio, às vezes a gente começa a iniciativa, sempre faz parte do nosso reunião de conselho, tem reunião de conselho semana que vem. É assim, faz parte. Assim, tem alguma coisa que a gente precisa apertar o botão do stop loss? A gente tem que se perguntar. Porque a gente se apaixona pelo nosso negócio. Total. E às vezes a gente se apaixona pela ideia que a gente teve. Porra, e admitir que deu errado o negócio que eu investi não sei quantos anos da minha vida, não sei quanto dinheiro, cara, é difícil demais. É difícil demais. E, então é importante a gente ter esse apoio externo de falar, meu, acabou, cara. Eu lembro um dos casos de um cliente que ele entrou com a gente, ele tinha lá 3 negócios. Outra coisa, eu não conheço nenhum empresário que tem um negócio só, nenhum, 0. Você deve ter mais de um também. Eu hoje tenho só um, mas enfim, você sempre tem ideias, né? Não tem jeito, cara. A gente brinca com isso. Mas, enfim, ele tinha 3 negócios, ele abriu lá e tal. A gente, primeira reunião, falou assim: fecha esses 2. Fecha esses 2. Eu já tive, até desculpa te cortar, eu já tive, na época que eu vendia os cursos de investimento, consultoria e tal, eu abri um e-commerce com o meu amigo. E aí eu falei, ó, só vou dar o dinheiro aí, você se vira e beleza. Tá bom. Só que não é assim. Não é. E aí eu ficava dividindo o foco e, puta, eu vou parar tudo que eu tô fazendo aqui que tá caminhando pra ir pro outro. Ah, mas se o outro for melhor? Mas se é um só, né? Você muito fica difícil. com o pé em 2 barcos, cara. É difícil pra cacete. Mas pode continuar. E aí ele falou, tá bom. Cara, ele levou 2 anos pra fechar os negócios. Aí o dia que ele fechou, a gente até estourou champanhe para ele. Falou, caralho, eu devia ter fechado isso. Então, eu perdi não sei quantas centenas de mil reais aqui porque eu não fechei. Eu falei, mas é isso. É o tempo. Agora, como conselho, a gente estava vendo que o cara tinha como perder aquele dinheiro. Aquilo não ia impactar no outro negócio. Então, a gente falava. Agora, quando é uma coisa que assim, eu sei que você vai se fuder, cara. Daí não, fala, não faça isso, volta. Em alguns casos, a gente sai do conselho. Entendi. A gente tira a empresa do CMJ. Fala, desculpa, vou te convidar a sair. Caramba. Por quê? Porque eu tô vendo que você vai bater com a cabeça na parede. Tá aqui. Tô vendo que você vai bater. Tô te avisando 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Cara, não quero mais estar aqui junto com você. Não faz sentido. Eu tô te falando as coisas, tô te mostrando. A decisão é sempre do empresário, do que quer fazer com a empresa ou não. Sempre do empresário. Agora, eu já não concordo mais com as decisões que você está tomando, eu preciso sair. E a gente pede para sair. É raro, porque os empresários que buscam a gente estão abertos a ouvir. Você não buscaria, mas acontece. Nem buscaria, mas acontece. E eu também aprendi que a gente, do lado do conselheiro, a gente tem que ser muito humilde, cara, porque eu estudei um monte de coisa, eu vivi um monte de coisa, tá? Daí eu vou falar, cara, só que assim, tem uma intuição do cara que está ali. Tem uma experiência que está ali, e esse cara que está ali, às vezes fala, nossa, como é que o cara faz desse jeito? Sei lá, que não falei, o cara que não tinha DFC. Cara, não tinha DFC, mas o cara tinha uma operação de quase 300 milhões de reais que eu não montei. Ele montou. O cara tem uma experiência gigantesca que eu não tenho naquilo que ele tem. Então, peraí, eu não sou melhor do que ele. Porque se a gente considera, a gente se acha, né? Então, eu não sou melhor que ele. Então, isso é super importante também a gente entender. Deixa eu ouvir. Hoje eu escuto, mas por que mesmo você está falando isso? E quando, cara, eu não estou conseguindo enxergar o que você está falando, mas eu vou seguir com você. Mas vamos botar aqui uns triggers para a gente reavaliar? Pode ser assim? Porque, o cara está ali, o cara já faz aquilo há 10, há 20 anos. E já tem alguma razão daquilo ali, sabe? Não é também... agora eu sou mais inteligente que todo mundo. Não, né? Não cai do céu pra ninguém, né? Não cai, cara. E me fala uma coisa, tem muito conflito em termos de... Sei lá, às vezes
sócio, um empresário, tá tirando mais dinheiro da empresa que deveria, você fala pra ele, cara, é melhor você dar uma segurada, você tem que fazer um pouco de caixa. Acontece muito isso ou não? Acontece, cara. A gente faz isso, né? É. A gente faz isso. Porque tá lá, eu preciso deixar caixa na empresa, mas aí na empresa eu tenho crédito, então eu consigo alavancar, e aí eu ponho o dinheiro na minha conta, e aí eu quero comprar não sei o quê. A gente fala muito e o tempo inteiro. Cara, esse dinheiro vai custar caro para você depois. Mas se você tem que estar pronto, você vai tirar? Tira, mas tem que estar pronto para pôr de volta. Mas acontece, e aí é... Cada um tem estilos diferentes. Tem empresário que é irresponsável. Eu ia te perguntar dos perfis de empresários. Você tem aí os perfis mais clássicos? Tem o cara que, é deslumbrado. O cara que é deslumbrado e que sai gastando. Sai gastando e a conta chega. Uhum. Tem o cara que é mais responsável, tem o cara que é extremamente conservador. A gente tem alguns empresários extremamente conservadores. A gente tem casos de empresário que não distribuía lucro. Ficava... Cara, a empresa atulhada de lucro, cara. Mas a história deles também, assim, minha primeira reação foi, caramba, cara, peraí, você tá na empresa há 20 anos, deu certo. Deu certo. Então, assim, eu não tenho que te dizer o que fazer ou não, tenho que te mostrar alternativas. Cara, por que você não distribui isso? Realiza, porque vai... Sabe por quê? Porque vai ser melhor para a empresa. Não é porque é financeiramente, naquele momento, não, porque tanto faz para a empresa, mas vai ser melhor porque você vai ficar mais feliz. Lembra que eu falei que o empresário tem que estar feliz? Sim. A hora que eles começaram a realizar no bolso, a empresa cresceu. Porque ele sentiu o tesão de botar 1 milhão no bolso, 2 milhões no bolso. Falou, caramba, eu nunca botei esse dinheiro no meu bolso. Tinha um salário lá. Salário até baixo. Eles viviam de uma vida conservadora, mas viviam bem. Uhum. A hora que botou botou dinheiro, caralho, que delícia. Aí falou, vamos ganhar mais. Exatamente. Essa empresa específica dobrou de tamanho em 18 meses. Caramba. E dobrou de tamanho aumentando o lucro, que é raro. Sim. Mas porque eles entenderam. Não foi só isso, né? Mas isso é uma das coisas que fez eles entenderem que pode também. Então você vê, esse cara é extremamente conservador que não distribui o lucro. Fala, a empresa não pode ficar sem dinheiro, a gente não precisa de dinheiro, a empresa precisa de dinheiro porque tem que ter dinheiro. Uhum. Também aí a gente ajuda, sabe quanto dinheiro que precisa, qual que é o seu nível de despesa, o que é legal a gente ter, vamos deixar 3 meses, 6 meses de despesa no caixa da empresa, vamos fazer isso, depois você distribui. Tem uma política de caixa, né? Tem uma política de caixa. Que você... Obviamente que tem o caso a caso, mas tem alguma coisa mais... sei lá, talvez meio padrão que quem tá assistindo possa ter. Se eu tivesse que dizer flat, eu falava, deixa 6 meses de despesa no caixa. Flat. Que já é bastante coisa, 6 meses, porque depende da operação, né? Que você tem, depende do nível de giro que você tem, depende da margem que você tem. Mas assim, se eu tiver que falar flat, eu falo, deixa 6 meses. Sem conhecer o negócio, eu falo, deixa 6 meses. Que 6 meses é mais do que o suficiente em geral, né? Sim. Mas 3 meses é bom já também. Mas depende do negócio também, depende da sua necessidade de capital de giro. Às vezes o dinheiro que está ali parado, ele não está gerando dinheiro. Então tem tudo. Depende da estratégia que você tem. Mas eu iria no 6. Se é para falar de uma coisa só, eu vou no 6. Vai no 6 que pelo menos é alguma coisa, né? Porque imagino que muita empresa não tem isso. Não, a maioria. Principalmente as menores, né? Não tem muito isso. A maioria. Mas essa clareza. Como é que eu faço? Eu começo todo mês. Cara, como você faz na sua vida pessoal? Você começa todo mês guardando 1% disso. Vai levar 100 meses, mas... E o que você julga que é o maior diferencial de vocês na metodologia, no que vocês fazem? Cara, a gente gosta de empresário. Então a gente entende o empresário, cara. Então a gente gosta mesmo. Nossa paixão é pela pessoa. Então, e aí a gente tem... Metodologia tem um monte, cara. Então a gente tem um monte, mas assim, a gente gosta da pessoa. Então a gente cuida. A gente realmente cuida. E pelo que você está falando, que eu estou entendendo, também é algo bem próximo, assim, né? Muito próximo. Muito próximo. Tanto que nossos grupos são todos pequenos. A gente gosta de entender o que é cada um, que necessidade que tem. A gente tem lá as mentorias quinzenais, cara, mas assim, isso é o mínimo. Eu falo para os meus alunos, conselheiro não tem taxímetro ligado, cara. Esquece, você está ajudando o empresário. O empresário bom, eu vou sair daqui, eu tenho reunião.
É feriado, foda-se. É. É a hora que o cara tem pra gente conversar sobre um monte de coisa. À noite, tô cansado de fazer reunião à noite, cansado de fazer as coisas. Então é isso, né? E planos futuros? Você mencionou lá Portugal, até vi lá acompanhando seu Instagram. Pra onde que você vê aí o CMJ tá crescendo? A gente tem muito para crescer no Brasil. Eu tô vendo essas internacionalizações porque aquelas oportunidades que bate na porta que a gente está falando, e aí que são muito interessantes. Como Portugal, tem outros países que estão buscando a gente para fazer, porque isso não tem lugar no mundo nenhum. Mas então, vou fazer algumas incursões internacionais para experimentar isso. Isso também aumenta o valuation da minha empresa, também faz parte de uma estratégia de aumento de valuation. Mas eu estou focando muito no Brasil, eu quero expandir Brasil. O que a gente faz é muito legal, a gente precisa ajudar mais empresário. A gente realmente precisa ajudar mais empresário. Então, o meu plano agora para os próximos 3 anos é crescer muito dentro do Brasil e uns 2 países fora do Brasil, mas crescer muito no Brasil. E aí Portugal é um deles. Portugal é um deles. Portugal é porta para a Europa, né? É mais fácil, a língua é a mesma. Você tem muito empresário brasileiro, então eu posso atender empresários brasileiros em Portugal. Isso que eu ia te perguntar. Até também para, às vezes, as empresas brasileiras precisam... Sempre é bom ter uma receita em moeda forte, né? Com a volatilidade do nosso câmbio. Sempre ajuda bom. bastante. É como a gente precisa sempre ter algum dinheiro lá fora também, né? Você precisa ter... O seu principal asset em geral é a sua empresa, né? Então por que ela não também, né? Interessante. E se você tivesse que hoje começar do zero com 20 anos, que negócio que você abriria? De tudo isso que você já viu? Cara, hoje, se eu fosse começar um negócio do 0 aos 20, eu iria para algum negócio de inteligência artificial. Alguma coisa dentro de alguma competência que eu tenho, de uma coisa que eu gosto, de um assunto que eu gosto, que, sei lá, né? Daí depende do que eu vou gostar aos 20 anos de idade, mas eu iria para isso. Tá, bacana. E qual que você acha que é o principal conselho que todo empresário tem que ouvir e que relembrar? Porque não é só entrar para um ouvido e sair pelo outro, é ter em mente no dia a dia. Problema de liderado é problema de líder. Vou repetir. Problema de liderado é problema de líder. Lembra disso. Porque sua equipe não é nada, cara, é você. É você. Vai muito lá para o pessoal falando minha equipe isso. Aqui. Eu não aguento. Não, porque minha equipe fez isso, deixou de fazer aquilo. Eu falo, que lindo. Quem contratou essa equipe? Quem treinou, deixou de treinar. E quem mantém ela? Então, caralho, de quem é a responsabilidade disso? Então, o lado bom é esse, né? Dessa questão de problema de liderado, problema de líder. O lado bom é que é você. Então, é só você mudar que você resolve. Tem até uma frase, se eu não me engano, acho que é... Não é uma frase, acho que tem um vídeo, mas acho que é do Jeff Bezos. Que ele fala, você é um gestor lá, você não tem que estar estressado, porque você que tem a caneta na mão, toma a decisão. É isso. Aí, claro, nem sempre é fácil uma decisão. Não, tem preço. Daí tem decisão, conselho e tudo mais. Mas é isso, mas problema de liderado é problema de líder, cara. A sua empresa está onde você quer que ela esteja. Se ela não está onde você quer que você esteja, talvez você não tenha clareza ainda disso. Uma coisa que eu falo muito para os empresários também é o seguinte: que preço que você quer pagar pelas coisas? Porque eu garanto para todo mundo que está assistindo a gente, tudo que você quis fazer na vida, tudo, 100% você fez. Ah, não, mas eu queria ter mais dinheiro. Tá, você estava disposto a pagar o preço para ter mais dinheiro? Ah, mas eu queria perder peso. Você está disposto a fazer o que precisa ser feito para perder peso? Tu tem um preço a pagar, cara. Então, tudo que você fez, tudo que você quis, você fez. Mas que você quis de verdade. Que você quis mesmo. Que você falou, caramba, eu quero de verdade, estou disposto a pagar esse preço. Então, a empresa é a mesma coisa. Então, o problema de liderado é o problema de líder. Lembra-se, que preço você está disposto a pagar pelas coisas? Porque tem um preço a pagar. Tudo tem. A gente tem que fazer as nossas atitudes corresponderem às nossas ambições, né? Então, que às vezes é puxão de orelha que a gente tem que levar. E precisa mesmo, é bom, né? A gente precisa de alguém lembrando isso pra gente. Né? Eu dou aula de conselho, eu sou conselheiro e eu tenho um conselho. Eu preciso de um conselheiro independente que pegue e me fala, cara, Gustavo, não acredito que você está fazendo isso de novo, cara. Eu falei, não, mas tal, daí eu tenho uma justificativa, né? Ele só fica olhando para mim e fala, aham.
A famosa goteira. E, cara, algum livro que você acha que é essencial para todo empresário ler e reler para guiar na jornada? Cara, eu sou um leitor ávido, sabe do quê? De ficção científica. É mesmo? Cara, eu adoro ficção científica. Adoro ficção de near future. Cada um com a sua loucura, né? Sim. Eu tenho, você vê, eu estava olhando, ano passado eu li 50 livros de ficção científica. Caramba! A minha estratégia, que funciona para mim, né? Eu leio sempre antes de dormir e, sei lá, deslocamento de carro, não sei o que lá, eu fico ouvindo. Mas porque eu relaxo. Então eu durmo, eu sonho que eu tô não sei aonde, que eu tô fazendo as coisas todas. Então para mim funciona muito isso. Ler, para mim, a melhor leitura para o empresário é aquele que ele está afim, cara. Porque eu fiquei muitos anos me cobrando de ler um monte de livro técnico. Eu leio também. Uhum. Eu leio, adoro uns livros técnicos. Eu gosto muito tem um livro que eu acho maravilhoso, que é o Outlier. Eu acho muito legal esse livro. Eu gosto muito do Jordan Peterson também. Então é um cara que eu recomendo que leia. Enfim, aí eu leio um monte de coisa, Blitzscaling, então eu gosto de ler essas coisas também, mas eu fiquei muitos anos me cobrando de ler essas coisas, porque, puta, eu preciso ser um empresário melhor, eu preciso me preparar, tal, puta, e eu percebi que eu estava esquecendo do que eu gosto, né? E eu gosto, cara. Então eu leio o que eu gosto de ler, e eventualmente eu faço umas leituras que eu acho que eu preciso ali para fazer, mas... Eu leria Outlier. Eu acho Outlier um livro fantástico para entender como a gente pode ser um outlier na nossa vida. E depois leria o que eu leria ficção científica. Vai ler um monte de ficção. Recomenda algum aí de ficção científica que você curte? Cara, tem esse que ficou famoso agora na Netflix, do Cixin Liu, que é um cara... É um escritor chinês, né? Mas agora ficou famoso, então é legal, vale a pena, né? O Problema dos Três Corpos, ele tem mais livros. Isso eu comecei a assistir, é super interessante mesmo. Cara, o livro é uma trilogia fantástica. Essas séries assim, ou esses livros assim, eu sempre fico pensando que, na verdade, isso não é ficção. A gente só não... Ainda não chegou lá, mas, na verdade, não é ficção. Mas esse é o tesão que eu tenho de ler essas coisas, cara. Eu vou vendo as coisas, e tem alguns livros que eles têm... Tem ao final do livro, né, no que o cara se baseou para falar aquilo. Então ele fala onde é que está aquela tecnologia que lá no livro está uns anos para frente, onde é que está hoje. Aí você fala, não acredito que já existe. Eu não acredito que já existe. Sei lá, outro dia eu estava vendo um livro daqueles negócios de lente de contato Sim. Cara, já existe lente Sério? de contato com computador. Ela já existe, lente de contato que você põe. Então, e ele reconhece as coisas. Então, opa, essa caneca, e eu consigo comprar a caneca só tá olhando aqui. Eu gosto de correr, né? Então, tem desde quanto que você fica aqui no seu campo de visão, a sua corrida aqui, quantos metros, vira para cá, vira para lá, subida, descida, faz não sei o quê, bota no carrinho de compra, você vai no supermercado, olha, fala, isso aqui tá na minha lista de compras, não tá. Já existe. Ela carrega com a piscada do olho e tal. Puta, é muito louco, cara. É muito louco. Então, eu gosto muito dessas coisas. Não, muito bacana. Eu gosto também. Essa parte de ficção científica, eu acho que ajuda a gente a exercitar a criatividade também, né? Arrumar ali, sei lá, soluções para os problemas que às vezes a gente não está enxergando. Acho que o empresário, e aí onde eu acho que o conselho ajuda muito, que até uma coisa que eu e meu sócio, a gente... Uma vez por ano a gente vai lá para Nova York para, enfim, conversar com o investidor e também dar uma distanciada, porque você consegue esfriar um pouco a cabeça e enxergar as coisas, às vezes, realmente como elas são, ou, pô, vamos focar no que é essencial e tirar um pouco o barulho ali. E acho que ajuda bastante também, né? Questão de... Pra mim ajuda muito mesmo, é isso. Você faz... Cara, eu vou dormir sonhando que eu tô no planeta não sei o quê, que eu tô fazendo as coisas. Uma delícia, eu acordo feliz da vida. Porque às vezes o empresário fica muito... Eu lembro que no meu primeiro negócio, eu ficava muito tenso. E aí eu, sei lá, assisti alguns vídeos no YouTube de motivação, que eu meio que montei uma rotina pra me ajudar com isso e tal. Mas era um misto de tensão com medo, e aí eu achava... Como eu tava muito no começo, então eu achava que eu já tinha que estar faturando mais, mas ao mesmo tempo, putz, tem um processo, né? Isso a idade vai ensinando que as coisas têm... Não adianta ter 9 mulheres e ter um filho em um mês, né? Não vai ter.
Não vai ter. Então, mas Gustavo, queria agradecer muito a tua presença, gostei bastante do bate-papo. Espero que você tenha gostado também. Não deixe de compartilhar esse episódio com todos os seus amigos, deixar aqui embaixo comentários e queria também pedir para você deixar aí as considerações finais, onde que o pessoal te encontra, como é que eles podem saber mais sobre o CMJ. Olha, do cmj.com.br, você tem o nosso site, o meu Instagram é Gustavo Sutti, então facinho. E para finalizar, eu gostaria de lembrar que é o seguinte, bora ser feliz que faz bem para a saúde. E te ajuda a ganhar mais dinheiro. Calzinho para fechar. Tem a Dainha que trabalha lá em casa comigo já há 10 anos, né? Cuida de mim e dos meninos. E aí um dia ela falou, o que você faz da vida, né? Daí eu vou explicar, eu falei assim, daí eu ajudo as pessoas a serem mais felizes no trabalho. Ela falou, claro, né? Quando a gente tá mais feliz, a gente trabalha mais, trabalha melhor. Eu falei, é isso. É exatamente isso. Então bora ser feliz, que faz bem para a saúde, e bora mudar o jogo. Muito obrigado e vejo você no próximo episódio.